E aí, pessoal do sétimo ano, tranquilo? Bom, na última aula a gente conversou então sobre poluição e a gente finalizou o estudo sobre o ar. Então a gente já conversou sobre o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico, o que é poluição e as formas de poluição e as doenças de poluição que a gente tem. E a gente encerrou então ar. Agora a gente vai entrar para água. Então aqui na água, pessoal, a gente vai estudar basicamente por que a água é importante para a nossa vida e o ciclo da água, tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é pegar seu caderno, sua caneta ou seu lápis, sentar numa cadeira confortável, se inscrever no canal, deixar o joinha e prestar muita atenção no vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é bem importante, beleza? Então, pessoal, o primeiro cara que saiu do nosso planeta, que foi o Yuri Gagarin, ou Yuri Gagarin, seja lá a pronúncia certa, porque foi um russo, em 1961, a primeira coisa que ele falou é que o nosso planeta era azul, pessoal, beleza? Então, o nosso planeta, ele é basicamente 70% de água na sua superfície, tá? Então, 70% da superfície do nosso planeta é água, beleza? Só que toda essa água não necessariamente é própria para o nosso consumo, mas toda essa água é muito importante para a nossa vida. E eu comentei isso com vocês enquanto a gente ainda estava sem pandemia, beleza? Basicamente aí a gente tem 1% da água que é própria para o consumo. Então daqueles 70% de água, põe tudo aquilo numa piscina gigante aí, beleza? 1% dessa piscina é a água que a gente pode beber. É muita água, pessoal, mas perto de todo o nosso planeta é uma quantidade bem baixa. E é por isso que é muito importante a gente utilizar a água de forma correta, reaproveitar a água da forma correta e limpar essa água da forma correta. Porque ela não é importante só para a gente, ela é importante para todo o planeta. E é comum, pessoal, a gente ler em alguma revista ou ver algum vídeo falando que foi encontrada água em outro planeta, água líquida foi encontrada em um planeta vizinho, sei lá. A água foi encontrada em Marte e tudo mais. Por que é tão importante a gente ter água no planeta, pessoal? É pra gente beber? Não, acabei de falar para vocês que só 1% da água do nosso planeta é própria para beber. Então não é tão importante assim ter água no sentido de beber, tá? Por que a gente precisa ter água então, pessoal? Vamos pegar aqui dentro do nosso planeta mesmo uma região que não tenha água, por exemplo, um deserto. O deserto, pessoal, pode ter temperaturas de até 50 graus Celsius, 60 graus Celsius de dia e temperaturas de menos 10 graus Celsius à noite, tá bom? Bom, se isso pode acontecer num deserto que fica num lugar, em um planeta que tem água, imagina o que pode acontecer num planeta que não tem nada de água. Só para vocês terem noção, em um dia quente aqui no verão de Leme, a gente pode ter 38 graus à tarde e 26 graus à noite. Então a diferença é bem baixa entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. O que não ocorre, pessoal, em um deserto, por exemplo. Tá bom? Então a diferença de temperatura no deserto é muito grande. Em alguns locais de Marte tem água no estado sólido, tá? Em alguns locais de Marte a gente tem temperaturas que variam de 30 graus de dia a menos 70 de noite. Então a gente tem uma variação de 100 graus Celsius na temperatura. Tá, mas e o que isso aí tem a ver? Uma grande diferença de temperatura, pessoal, faz com que a gente dificulte o surgimento de vida. Você tem bactérias, você tem vírus que sobrevivem a temperaturas muito altas, tipo na lava de vulcões. Só que a lava de vulcão, ela é sempre muito quente. Ela não fica quente, depois fria, depois quente, depois fria. Ela é sempre muito quente. Você tem vírus, bactérias que sobrevivem lá no Polo Norte, que é sempre muito frio. Então perceba que você tem que ter regiões com temperaturas, vamos dizer assim, quase constantes. E aí, beleza, o ser vivo lá pode viver tranquilo nesse local. Mas se a temperatura muda muito, e ainda mais num espaço pequeno de tempo, tipo num dia, você não consegue ter vida ali. Por exemplo, o ser humano não conseguiria, hoje em dia tudo bem, ele vai fazer uma casinha, belezinha. Mas lá no começo, o homem das cavernas não conseguiria viver nesse fluxo muito grande de temperaturas, uma temperatura muito quente, uma temperatura muito fria. Beleza, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? A água líquida faz com que isso não aconteça. A água líquida, ela mantém a temperatura do planeta basicamente constante, tá? Então, onde você tem água líquida, você tem uma temperatura
uniforme, uma temperatura constante. Lógico que varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não muito. E isso, essa uniformidade da temperatura é essencial para que você consiga ter vida nesse local ou nesse planeta. Então por que a água líquida é importante? Para manter a temperatura do planeta uniforme. Beleza, mas uma coisa muito importante da gente estudar, pessoal, é como a água se recicla no nosso planeta. Para isso a gente tem que entender que a água tem basicamente 3 estados. O estado sólido, que é basicamente aí água abaixo de 0 graus Celsius. O estado líquido, que é a água basicamente entre 0 e 100 graus Celsius. E a água no estado de vapor, que é a água acima de 100 graus Celsius. Tá bom? Então a gente tem esses 3 estados físicos de água. Sólido, que é como se fosse o gelo, líquido e o vapor. E esses 3 estados físicos são importantíssimos para a gente entender o ciclo da água. O ciclo da água é muito importante para a gente ter a renovação da água no nosso planeta. Então, para você mudar a água, para você manter sempre lagos, rios, oceanos cheios de água e outros locais com chuva e a vida poder surgir em outros locais. Como a gente já estudou, a água é importantíssima para a manutenção das plantas, para elas poderem fazer fotossíntese. Então, a água é essencial para a vida. Por isso que você tem que ter, às vezes, chuva em um determinado local que não tem um rio perto. Por quê? Porque as plantas dali vão conseguir absorver essa água, beleza? E aí, pessoal, para a gente ter esse ciclo da água, a gente precisa basicamente de 4 coisas. Sol, plantas, reservatórios de água tipo lago, rio, oceano e nuvens. Como todo ciclo, pessoal, a gente não tem um começo, né? Porque um ciclo é tipo uma roda, né? Uma roda não tem um começo. Mas a gente geralmente coloca o começo como sendo a transpiração das plantas ou a evaporação daqueles reservatórios de água. Como assim? Eu já falei para vocês que quando a planta respira, ela joga a água para fora. A gente também faz isso, né? Mas as plantas fazem em maior quantidade. Então, quando as plantas respiram, elas jogam água para a atmosfera. E quando o sol bate nesses reservatórios, lagos, rios e oceanos, a água esquenta e acaba subindo na forma de vapor. Então, a primeira parte desse ciclo da água é a transpiração das plantas e a evaporação dos reservatórios. Todas essas duas coisas acontecem basicamente por causa do sol. A gente viu que a fotossíntese só acontece por causa do sol. Sem fotossíntese, a planta não respira. Sem respiração, e assim vai. Bom, esse vapor ele vai subindo. Tá? Às vezes de dia, às vezes você até consegue ver, às vezes quando chove e o asfalto está muito quente, você até consegue ver esse vapor subindo pelo asfalto, né? Então, esse vapor vai subindo das plantas e dos reservatórios, subindo, 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 até que ele chega num lugar que o peso dele se iguala a essa vontade dele de subir. Então, ele não sobe mais e nem desce, ele fica parado, meio que flutuando mesmo, tá, pessoal? E aí você vai juntando vários vapores, vamos dizer assim, e esses vapores vão se juntando e vão formando gotinhas de água, que formam as nuvens. Então, esse vapor de água se junta e se condensa. O que é condensar? Sabe quando você põe, às vezes, uma garrafa de refrigerante bem gelada na mesa e aí se formam aquelas gotinhas do lado de fora? Isso é condensação, pessoal. No refrigerante, aquelas gotinhas, elas surgem do ar. Então, o nosso ar tem água. A hora que o ar encosta na garrafa gelada, aquele ar que tem água se condensa e forma as gotinhas. Acontece basicamente a mesma coisa com as nuvens, só que lá em cima. Então, as nuvens são água no estado líquido. Beleza? E aí as nuvens podem ou não se movimentar. Depende, se o vento leva ela para algum lugar, ela vai se movimentar. Se não está ventando muito, ela vai ficar parada ali. E aí, pessoal, essa nuvem está ali flutuando. Vai tendo uma hora que vai juntando tanta água, mais tanta água, mais tanta água, que a nuvem vai começar a ficar preta. Tá? Por quê? Porque tem tanta água com poeira ali que a luz não consegue passar. É por isso que ela fica escura. E aí, essa água vai ficando ali e a nuvem vai ficando pesada, 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 até que ela cai. Então, a chuva nada mais é que a nuvem caindo, pessoal. Por quê? Porque a nuvem é feita de água e a chuva é água. Então, quando chove, é a nuvem que está caindo. Só para vocês terem noção, pessoal, uma nuvem pequena, ela pode ter 5 toneladas de água. Tá? Então, você vê a nuvem voando, bonitinha ali, uma nuvem pequenininha, aquela bem branquinha, ela pode ter 5 toneladas de água. É muita água, pessoal. E uma nuvem já, mais ou menos, uma nuvem média aí, ela tem geralmente 300 toneladas de água. Então, às vezes você acha que a nuvem é feita de algodão, pessoal. Não, não. A nuvem é muito pesada, beleza? A hora que a chuva cai, pessoal, no solo,
ela pode cair num rio, ela pode cair no oceano, ela pode cair no chão e infiltrar, e aí entrar naqueles lençóis freáticos. Enfim, ela pode ir para vários lugares. E, inclusive, ela vai para as plantas e tudo mais. E aí o ciclo se repete. Então, primeira parte, transpiração ou evaporação. Tá? Transpiração das plantas ou evaporação dos reservatórios. E aí a nuvem sobe, a água sobe, começa a se juntar na forma de gotinhas e formando as nuvens. As nuvens ficam muito pesadas, caem na forma de chuva ou neve. Essa água volta para os reservatórios e o processo se repete tudo de novo. E a gente tem basicamente 4 formas de precipitação. O que é precipitação? É chuva, neve e tudo mais. Essas 4 formas, elas dependem basicamente da temperatura do chão, a temperatura do ar e a temperatura da nuvem. Vamos entender basicamente aqui o que acontece. Quase toda chuva, pessoal, ou precipitação, se inicia na forma de neve. Então você vai falar, mas você acabou de falar que eram gotinhas de água. Tudo bem, mas tem também ali cristais de gelo, porque lá em cima, pessoal, é muito frio, tá bom? Então, vamos considerar que todas as precipitações comecem na forma de neve. Bom, a primeira precipitação que a gente vai estudar é justamente a neve. O que acontece? Tá muito frio lá em cima, tá muito frio no meio do caminho e tá muito frio lá perto do chão. O que acontece? A neve passa direto, não derrete nenhuma vez e cai no chão. Então, aí a gente tem a neve. Começou neve lá em cima, continuou neve no meio, terminou neve lá embaixo. Isso é a neve. E aí a gente tem o granizo, pessoal. O granizo, por favor, não confunda com granito, tá? Granizo é aquela bola que cai de gelo do céu. Como que ele se forma? Você tem a neve lá em cima. Quando a neve vai caindo, ela encontra uma região quente no meio. E aí esse floquinho de neve derrete e se junta com outras gotas. Essa junção, pessoal, forma gotas maiores. E aí continua caindo, mas aqui perto do chão tá frio. E aí essa gota congela de novo, mas agora ela congelou grande. E aí você tem a formação do granizo, tá? Que são aquelas bolas que bater na cabeça machuca, amassa carro, quebra vidro e tudo mais. Depois, pessoal, a gente tem aquele gelo escorregadio que acontece em alguns países. Aqui no Brasil dificilmente acontece isso. Que é o seguinte, você tem, de novo, neve lá em cima, uma região bem quente, e só no chão tá frio. O que acontece? Cai chuva. Só que como o chão tá frio, o chão congela. E aí forma aquele gelo bem liso, tá? Essa aí é a chuva congelante, tá, pessoal? Então, é diferente do granizo, que no granizo, ele congela antes de cair no chão. Essa chuva congelante, ela congela depois de cair no chão. Então, cai na forma de chuva, mas congela o chão depois. E por fim a gente tem a chuva, que é o que acontece muito aqui no nosso país. Você tem neve lá em cima e aí tanto no meio quanto perto do chão tá tudo quente. Então cai a neve derrete e nunca mais congela. E aí cai chuva. Então essas são as 4 formas de precipitação. Neve, granizo, chuva congelante e chuva normal. Bom, mas então como que a gente tem lugares que chovem tanto e lugares que não chovem? Por exemplo, no sertão do Nordeste ou lá em alguns lugares da África, por que não chove nesses lugares? Bom, pessoal, basicamente a gente tem 2 formas de explicar isso daí. Pode ser ou pela distância desses lugares a reservatórios, então esses lugares ficam longe de rios, de oceanos ou de lagos, e aí por mais que o vento leve a nuvem, não dá tempo da nuvem chegar lá, ela já cai na forma de chuva. Ou, pessoal, você tem às vezes algum bloqueio geográfico. Como assim? Às vezes você tem alguma montanha muito alta. O que vai acontecer? Esse lugar pode até ficar perto desses reservatórios, mas você tem uma montanha que quando a nuvem vai chegando, a montanha bloqueia a nuvem bate na montanha. E aí quando a nuvem bate na montanha, chove tudo ali na montanha e a chuva não consegue chegar nesse outro lugar. Então você tem regiões muito secas, tá? Por exemplo, se você não tem montanhas perto e você está razoavelmente perto de fontes de água, é normal chover. Por exemplo, aqui em Leme a gente tem rios perto de Leme. Então é normal chover. A gente tem bastante planta, é normal chover. Pega lá no Amazonas, que tem muito rio, tem muita árvore, chove pra caramba. Pega em praias, em lugares perto de oceano, chove muito também. Agora pega lugares, pessoal, no centro do nosso país, por exemplo, Brasília, tá? Que fica longe de rios, fica longe do oceano, chove pouco lá. Sertão nordestino fica longe do oceano, longe de rios e tem muitas montanhas. Então é muito difícil de chover lá. Então você pode ter tanto o fator da distância, quanto o fator de montanhas para impedir que a chuva chegue em determinados locais. E pessoal, então por que o ciclo da água é tão importante? Primeiro,
você pode levar água para locais que não estão perto de rios. Então eu acabei de falar para vocês que às vezes você tem um lugar que fica longe de reservatórios, mas não tem montanha nem nada, a chuva consegue chegar até lá. Então você consegue molhar aquela região. Outras coisas também, pessoal, você consegue levar nutrientes. Quando a chuva escoa de um lugar para o outro, você leva nutrientes nessa água que são depositados em determinados locais. Então você consegue fertilizar o solo. Você também pode gerar energia elétrica a partir desses rios. A gente faz muito isso com o uso das hidrelétricas. Então, pessoal, sem o ciclo da água, sem a chuva, a água permaneceria só nos reservatórios, em locais bem próximos a esses reservatórios. Locais que estão longe ou razoavelmente longe desses reservatórios nunca receberia água e muito provavelmente você não teria vida. Antes da gente aprender a fazer irrigação e tudo mais, as cidades elas se formavam ao longo dos rios. Se você for pegar bem antigamente, quando vocês estudam em história, né, por exemplo, a colonização da África ou locais assim, essas cidades elas se formavam ao longo do rio. Por quê? Porque você precisava pegar água ali facilmente, tá? Então o ciclo da chuva é importantíssimo para a manutenção da vida do nosso planeta. Então, pessoal, se você gostou da aula, não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha aí. Se não gostou, não tem problema, dá o dislike, não tem problema. Não se esqueça que amanhã vocês têm vídeo de correção de exercícios e hoje já está disponível a lista de exercícios para vocês fazerem dessa aula aqui, beleza? Então, bons estudos e valeu!